Boa noite, irmãos amados. É com muita alegria que mais uma vez nós nos dirigimos aos irmãos, trazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus. E nós temos visto uma série de estudos sobre as pequenas cartas que nós temos no Novo Testamento. Hoje, cabe-nos a terceira carta de João. Eu gostaria de ler o verso 11 e tornar esse verso 11 o centro de toda a carta. Eu acredito que esse versículo ele condensa toda a mensagem que nós temos na chamada terceira carta de João. E diz assim: abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe todo o estudo com a sua Bíblia. O verso 11 diz: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Esse pequeno texto, portanto, nos resume praticamente tudo que nós vamos ver agora sobre a terceira carta de João. Eu diria o seguinte: como no mês passado, que nós vimos a segunda carta de João, que era um bilhete, esse também é um bilhete. Um bilhete que foi escrito por João, o evangelista, com um propósito. E esse propósito tem três razões. Primeiramente, ele queria agradecer a hospitalidade que havia recebido lá naquela cidade, daqueles irmãos a quem a carta está sendo dirigida. Segunda razão é chamar a atenção para um irmão rebelde dentro da igreja. E a terceira razão era elogiar um operoso irmão que também era daquela igreja. Então, temos aqui três situações que vão ser apresentadas nesse pequeno bilhete escrito pelo João, pelo apóstolo João. Mas, irmãos, uma primeira coisa que eu observo é que do jeito que ele fala, do jeito que ele escreve, da maneira como ele coloca as coisas, aquela igreja era extraordinária. Era um paraíso. Vamos ver como. Nós temos naquela carta 4 personagens que nos chamam a atenção. Vá anotando aí os nomes. João, o que escreve. Gaio, o que recebe a carta. Diótrefes, que é um dos irmãos. E Demétrio, que é também um dos membros da igreja. João, Gaio, Diótrefes e Demétrio. O primeiro, João. João, o escritor da carta, nós sabemos que ele, a essa altura, já era um homem de idade avançada, era um idoso. Ele era o pastor na igreja de Éfeso. Ele escrevera, inclusive, vários dos livros do Novo Testamento. E os irmãos sabem esses livros, quais são? Sabem que ele escreveu o Evangelho, intitulado de João. Ele escreveu a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e o livro do Apocalipse. E ele escreveu aquela segunda carta alertando não oferecer hospitalidade aos chamados falsos mestres que apareciam nas comunidades cristãs. Então, de vez em quando aparecia, isso já vimos, apareciam nas igrejas, nas comunidades cristãs, nos ajuntamentos cristãos, pessoas que se proclamavam pastores, missionários, mestres, mas eram falsos. E ele alerta sobre isso. Nesta terceira carta de hoje, portanto, ele está falando sobre a falta de hospitalidade com relação aos verdadeiros mestres. Olha que situação. Então, vamos ver isso daqui a pouco.
Nós temos uma segunda personagem na história, Gaio. Quem era esse cidadão chamado Gaio? Devia ser o pastor daquela comunidade local, porque no verso 1 ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. É possível que fosse um desses pastores, é possível. Mas possivelmente mais adiante veremos uma outra realidade. Nada se sabe sobre esse amado Gaio, a procedência dele, quando foi que ele se converteu, mas sabemos que João o chama de amado Gaio e tem muito apreço por essa pessoa. O fato é que esse nome era um nome muito comum no Império Romano. Só o Novo Testamento tem 3 pessoas com o mesmo nome de Gaio. Por exemplo, lá em Corinto existe um cidadão, membro da igreja, chamado Gaio. Ele vai aparecer em Romanos 16, 23 e em 1 Coríntios 1, 14. Há um outro Gaio na Macedônia. Atos 19, 29 faz menção a essa pessoa da Macedônia. E há um terceiro na cidade de Derbe. E lá em Derbe, que também acontece em Atos 20, o verso 4, esse cidadão, Gaio, irmão nosso na fé, era um indivíduo muito ativo no evangelho, portanto, do Senhor Jesus Cristo. Continuemos. Não temos uma evidência de que seja qualquer um ou mesmo a quem João escreve. É possível que fosse um quarto cidadão chamado Gaio. Lembremos uma coisa, essa carta foi escrita cerca de 30 anos depois dos fatos que envolveram aqueles outros Gaios, de Corinto, de Macedônia e de Derbe. Então, muito possivelmente não era nenhum deles, era já um quarto irmão chamado Gaio. Agora, sabemos que João elogiava muito os seus trabalhos, porque ele era muito ativo no Senhor. Ele chegava ao ponto de se sacrificar a favor do progresso do Evangelho. Pessoa, portanto, extraordinária. Talvez ele estivesse enfrentando problemas de saúde ou problemas financeiros. Sabe por quê? Porque João coloca na sua carta, no verso 2, assim: oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Talvez a sua tradução diga assim: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Então pode ser que estivesse com a saúde abalada e pode ser também que ele esteja passando por alguma dificuldade econômica. Mas não sabemos, é uma hipótese. Sabemos que ele era respeitado, muito respeitado pelos irmãos que o conheceram por causa da sua generosidade em hospedar os evangelistas que passavam pela cidade. Então isso é um excelente sinal de caráter cristão. Nós temos uma outra personagem, é o Demétrio. Então diz aqui que quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. É no verso 12 que diz isso. Então Demétrio era uma pessoa que também era muito fiel ao Senhor Jesus Cristo. Era uma vida digna até de imitação. E João o recomenda a Gaio. Possivelmente Demétrio era o portador dessa carta. Ele mesmo está levando e vai entregar na mão do irmão Gaio. Quer dizer, uma igreja espetacular, né, irmãos? E uma igreja desse tipo é um verdadeiro jardim do Éden. Imaginaram? O jardim do Éden. Primeiros capítulos da Bíblia faz um relato ideal e idílico até, coisa linda como era o jardim do Éden. Só que agora vai aparecer uma quarta personagem, chamado Diótrefes. O que é que acontece, portanto, com Diótrefes? Vamos ver. Ora, meus irmãos, se é o paraíso, há uma serpente no paraíso. Não existe paraíso sem serpente, não é mesmo? Porque Diótrefes é exatamente o contraste
com o foco de uma vida cristã que deve colocar Jesus em primeiro lugar. Ele era orgulhoso, ele era egoísta, ele prejudicava a harmonia da comunhão cristã, era contencioso, portanto, esse cidadão, dominado pela carnalidade, tudo isso está exposto na carta. Não apoiava e até impedia o trabalho dos irmãos da igreja, criou problemas com o apóstolo João. Vejam só, vamos resumir o comportamento dele? Ambicioso. Verso 9. Gosta muito de ser o mais importante entre eles. Uma outra versão diz, gosta de ter entre eles a primazia. Quer dizer, ele queria ser o mais importante da igreja. Ele não queria receber o apóstolo João na igreja. Olha o verso 9 de novo. Diótrefes não nos recebe. Ele era rebelde. Portanto, mais uma outra situação. Ele profere palavras maldosas contra o apóstolo João. Sabe qual é a versão popular dessa expressão do verso 10? Fofoca. Por isso, João diz, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas, maliciosas contra nós. Quer dizer, realmente era um representante do inimigo dentro da igreja. Tem mais, no verso 10 diz ainda, que ele não recebe os pregadores, impede os que desejam recebê-los. O verso 10 ainda diz, ele se recusa a receber os irmãos, então ele proibia que os irmãos da igreja recebessem esses pregadores que vinham de fora. Tem mais, expulsa da igreja, olha só, ele excluía da igreja aqueles que recebiam os pregadores. Meus irmãos, olhando uma coisa dessa, eu descubro que o currículo desse indivíduo era terrível. Não é de um crente que ama o Senhor Jesus Cristo, a causa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Não. Ele trabalha para o inimigo. É assim. Por isso, eu acho que com irmãos em Cristo desse jeito, a gente não precisa de inimigo, não é? Já tem dentro da igreja. Nós vamos tirar umas lições dessa carta. E são essas lições que devem permanecer. Se quiser, pode até anotar. O verso 4 é a primeira lição. Diz, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Mas isso é lindo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos operadores da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, se Cristo é a verdade, nós caminhamos na verdade, somos operadores, portanto, da verdade, que deve estar em todos os nossos atos, no que dissermos, no que fizermos, na nossa conduta no dia a dia, na nossa ética, fora da igreja e dentro da igreja. Verso 12, segunda lição. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. E essa palavra testemunho tem muito destaque nos escritos de João. Do Evangelho até o Apocalipse, a palavra testemunho tem muito sentido, faz muito sentido, porque testemunho é a nossa vida. Sabe como se diz testemunho na língua grega? Mártir. É a palavra grega para dizer testemunho. Se for o caso, a gente dá a vida pela causa de Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso testemunho é acerca de Cristo. E o testemunho sobre o Senhor vai gerar um testemunho também sobre nós, quem nós somos, o modo como nós tratamos, andamos e estamos com o Senhor. As vidas, portanto, de Gaio e de Demétrio refletiam a doutrina de Cristo e passaram um forte testemunho do poder do amor de Jesus Cristo por nós.
Uma outra lição, a terceira. Com a atitude rebelde de Diótrefes, nós observamos a ausência do fruto do Espírito Santo. Não é? Cadê o amor? Onde é que está? E a alegria? E a paz? A paciência já foi embora há muito tempo. A benignidade nem se expressa, nem a bondade. Fidelidade, ele não era fiel. Mansidão, não era, porque João disse que ele não era manso. E domínio próprio ele não tinha mesmo. Portanto, não havia o fruto do Espírito nessa pessoa. A terceira carta de João ainda tem mais uma expressão que é a ênfase na unidade cristã. É o amor a Deus e na prática dos seus ensinos. Nós temos que, na nossa prática de vida, demonstrar que somos unidos no Senhor, no nome do Senhor, no que o Senhor ensinou. Nós temos que evitar a escuridão e andar na luz, porque Ele é a luz. Nós temos que demonstrar amor pelos irmãos, porque Deus é amor e Deus está em nós. E temos que continuar a andar na verdade, porque a verdade é Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que lhe salvou, minha irmã, meu irmão. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o extraordinário, grandioso, gracioso amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Amém.